A história está repleta de acontecimentos terríveis que causam arrepios até nas pessoas mais corajosas. Estes são 20 fatos históricos que vão te perturbar profundamente. Número 1. Os julgamentos das bruxas de Salem. No passado, ser sarcástico podia levar você a ser acusado de bruxaria. E não só isso, bater a porta de uma igreja com força também poderia render uma acusação, já que isso era visto como um sinal de desafio à igreja, possivelmente com intenções diabólicas. Até mesmo atos simples, como levantar um objeto pesado com facilidade, podiam ser considerados evidências de magia negra. A imaginação das crianças era levada a sério, então se uma criança dissesse que você era uma bruxa, você estaria em apuros. Acusações também surgiam de situações triviais, como alguém alegando ter sido amaldiçoado por você. Desentendimentos que resultassem em má sorte para o outro eram frequentemente interpretados como bruxaria. Em 1692, a comunidade puritana de Salem, conhecida por suas crenças religiosas rígidas e medo intenso do sobrenatural, foi o palco desses julgamentos. Os puritanos acreditavam de verdade que bruxas eram uma ameaça. A histeria começou quando um grupo de meninas alegou estar sendo atormentado por entidades invisíveis. Elas acusaram várias mulheres locais de bruxaria, desencadeando uma reação em cadeia. Sarah Good, Sarah Osborne e Tituba foram algumas das primeiras acusadas. Imagine ser condenado porque alguém afirmou ter visto uma versão espectral de você agindo de maneira maliciosa. Essa era a realidade para muitos. Mais de 200 pessoas foram acusadas. 19 foram enforcadas, uma foi esmagada até a morte por pedras, e várias outras morreram na prisão. Esses eventos refletem um período marcado por medo intenso, superstição e um sistema legal falho. Até hoje, os julgamentos de Salem permanecem como um capítulo sombrio da história. Número 2. Ketchup como remédio. Hoje o ketchup de tomate é amplamente amado como um condimento, mas sua história tem uma reviravolta inesperada. Na década de 1830, o ketchup foi comercializado como um remédio medicinal e não como um molho de mesa. O Dr. Archibald Miles o apresentou ao público sob o nome de extrato composto concentrado de tomate do Dr. Miles, alegando que podia tratar uma série de problemas de saúde, como indigestão, icterícia e reumatismo. A ideia pegou e outros fabricantes começaram a desenvolver suas próprias versões de ketchup terapêutico. Alguns até sugeriam que ele poderia curar problemas como calvície e pé de atleta. Imagine alguém aplicando ketchup no couro cabeludo na esperança de fazer o cabelo crescer. Embora os tomates sejam de fato nutritivos, contendo vitaminas A e C, além do antioxidante licopeno, as alegações medicinais do ketchup do século XIX estavam longe de serem validadas cientificamente. Essas afirmações eram baseadas principalmente em relatos anedóticos, em vez de evidências rigorosas. A era do ketchup medicinal chegou ao fim com a aprovação da Lei de Alimentos e Medicamentos Puros, de 1906, que estabeleceu regulamentações mais rígidas para produtos alimentícios e medicinais. Isso marcou o retorno do ketchup ao seu papel tradicional de condimento popular. Número 3. A colônia desaparecida de Roanoke. Roanoke tem o título de ser a primeira tentativa de assentamento inglês permanente na América do Norte. No entanto, sua história tomou um rumo misterioso. O governador John White, que ajudou a fundar a colônia, retornou à Inglaterra em busca de suprimentos pouco depois de a colônia ser estabelecida. Sua viagem, que deveria ser breve, se estendeu devido a vários atrasos. Quando White voltou a Roanoke em 1590, ele encontrou uma cena surpreendente. O assentamento estava completamente deserto. Não havia sinais dos colonos, nenhum indício de conflito, e os prédios haviam sido desmontados. A única pista deixada para trás foi a palavra Croatoan, esculpida em um poste e um símbolo de cruz riscado em uma árvore. Os Croatoan eram uma tribo indígena que vivia em uma ilha próxima, o que levou à teoria de que os colonos poderiam ter buscado refúgio com eles. Apesar de extensas buscas, nunca foi encontrado nenhum vestígio dos colonos. O desaparecimento deles permanece como um dos mistérios mais duradouros da história americana, sem uma explicação definitiva para o destino deles. Número 4. O Hotel de Assassinatos de H.H. Holmes. No final do século XIX, Chicago estava em plena expansão com muitas oportunidades. Vários empreendedores se aproveitaram desse crescimento, incluindo H.H. Holmes, conhecido por sua enganação e bigamia.
Ele é lembrado como um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos. Holmes construiu um hotel com o objetivo de atrair visitantes para a Exposição Mundial Colombiana de 1893, realizada em Chicago. No entanto, o hotel era uma armadilha mortal engenhosamente projetada. O edifício, que tinha mais de 60 quartos, foi deliberadamente construído como um labirinto para confundir e capturar as vítimas. Muitas portas levavam a paredes, escadas terminavam abruptamente e havia passagens secretas e tubos que lançavam os corpos diretamente no porão. No porão, Holmes tinha ferramentas horríveis, como uma mesa de dissecação, um crematório e tanques de ácido, usados para se livrar dos corpos. Algumas vítimas eram asfixiadas em quartos equipados com linhas de gás, controladas por Holmes, enquanto outras eram deixadas para morrer de fome ou desidratação em câmaras à prova de som. O número exato de vítimas de Holmes é incerto, com estimativas variando de algumas dezenas a mais de 100. Ele foi capturado em 1894, não pelos assassinatos, mas por roubo de cavalos. Apenas em 1896, ele foi julgado, considerado culpado e executado por seus crimes horríveis. Número 5. A Guerra dos Emos. A Grande Guerra dos Emos é, sem dúvida, um dos conflitos mais bizarros da história. Esse episódio incomum ocorreu em 1932, durante a Grande Depressão na Austrália. Naquela época, os agricultores da Austrália Ocidental estavam lutando devido à crise econômica, e suas dificuldades foram agravadas por uma grande invasão de emus, as maiores aves nativas do país, que começaram a invadir suas plantações. Os emus, que podem alcançar até 1,80 m de altura e correr a uma velocidade de até 50 km por hora, causaram danos significativos às colheitas. Desesperados, muitos dos fazendeiros que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial decidiram pedir ajuda militar. A operação foi liderada pelo Major G.P.W. Meredith, da 7ª Bateria Pesada da Artilharia Real Australiana, e os soldados foram armados com 10.000 cartuchos de munição para combater a invasão das aves. Apesar dos esforços militares, os emus provaram ser incrivelmente resistentes e difíceis de atingir devido à sua rapidez. Em muitos momentos, os emus se dispersavam, dificultando os resultados eficazes. Enquanto a operação continuava, milhares de balas foram gastas com pouco impacto na população de emus. A opinião pública começou a criticar o custo e a eficácia da operação, que acabou sendo encerrada em dezembro. Posteriormente, o governo adotou um sistema de recompensas para controlar os emus, que acabou sendo mais eficaz que a abordagem militar. Hoje, o emu é celebrado como a ave nacional da Austrália. Número 6. Pedro, o Justo ou o Cruel. Pedro I de Portugal é uma figura histórica conhecida por 2 títulos muito diferentes: Pedro, o Justo ou Pedro, o Cruel, dependendo da perspectiva. Apesar de sua posição real, Pedro se envolveu em um romance de grande destaque com Inês de Castro, dama de companhia de sua esposa. Esse relacionamento causou grande tensão política, já que Inês era de descendência nobre e vista como uma ameaça ao equilíbrio de poder. Para evitar uma aliança política com Castela, o pai de Pedro, o rei Afonso IV, ordenou o assassinato de Inês em 1355. Devastado pela morte de sua amada, Pedro continuou fiel a ela mesmo após a tragédia. Quando ascendeu ao trono, Pedro declarou que ele e Inês haviam se casado secretamente, o que a tornaria a rainha legítima de Portugal. Num ato dramático, Pedro teria mandado exumar o corpo de Inês, vestido-a com trajes reais e forçado a corte e a nobreza a prestarem homenagem a ela, beijando a mão do cadáver. Esse gesto é considerado uma das demonstrações mais extremas de amor na história. Número 7. O sobrevivente mais azarado. Tsutomu Yamaguchi era um engenheiro comum, mas sua história deu uma reviravolta extraordinária em 1945, o que lhe rendeu o título de uma das pessoas mais azaradas da história. No dia 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica foi detonada sobre Hiroshima, no Japão. Coincidentemente, Yamaguchi estava em Hiroshima naquele exato momento, a cerca de 3 quilômetros do ponto de detonação da bomba. Ele sobreviveu à explosão, mas sofreu graves queimaduras e cegueira temporária. Sobreviver a um evento tão catastrófico já deve ter parecido o ápice do azar, mas o sofrimento de Yamaguchi estava longe de acabar.
Após passar a noite em Hiroshima lidando com as consequências do ataque, ele voltou para sua cidade natal, Nagasaki. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, enquanto contava ao seu chefe sobre a devastação que presenciara, a segunda bomba atômica foi lançada. E mais uma vez, Yamaguchi estava a poucos quilômetros do epicentro da explosão e sobreviveu novamente. Apesar de seus ferimentos, ele conseguiu reencontrar sua família, que também havia sobrevivido. A experiência de Yamaguchi teve um impacto profundo nele, tornando-o um defensor fervoroso do desarmamento nuclear. Ele dedicou seus últimos anos à conscientização sobre os horrores das armas nucleares, lutando para que outros não tivessem que passar pelo que ele passou. Número 8. Livros encadernados em pele humana. Pode parecer algo saído de um livro de terror, mas livros encadernados com pele humana realmente existem, embora sejam raros. Um dos exemplos mais famosos envolve um livro de anatomia encadernado com a pele de William Burke. Burke, famoso por seu envolvimento nos assassinatos de Burke e Hare, foi condenado por matar 16 pessoas no século XIX para vender seus corpos para pesquisa médica. Após sua captura, a pele de Burke foi usada para encadernar um livro que continha palestras de anatomia relacionadas aos crimes que ele financiou com suas atividades hediondas. Embora rara, essa prática macabra sublinha as interseções perturbadoras entre a história humana e a pesquisa médica. O uso de pele humana em encadernações de livros evoca um lembrete sombrio das medidas extremas que as pessoas já tomaram em nome da ciência e dos aspectos mais sombrios das práticas históricas. Número 9. As bonecas assustadoras de Edison. No final do século XIX, Thomas Edison, conhecido por seu trabalho pioneiro com o fonógrafo, aventurou-se em um campo inesperado: as bonecas. A inovação de Edison combinava a tecnologia do fonógrafo com bonecas, criando uma ideia inédita: bonecas que falavam. Edison imaginou que essas bonecas seriam um produto revolucionário, com cada uma contendo um fonógrafo em miniatura. Quando ativado, o fonógrafo recitava cantigas infantis, dando às bonecas uma qualidade incrivelmente realista. Lançada em 1890, a ideia parecia promissora. No entanto, a execução deixou muito a desejar. A qualidade do som produzida pelos fonógrafos era, para os padrões modernos, bastante perturbadora. As gravações frequentemente saíam distorcidas e assustadoras, mais parecidas com um cântico macabro do que com uma cantiga familiar. Para piorar, as bonecas eram feitas de metal, o que as tornava mais semelhantes a artefatos assustadores do que a brinquedos acolhedores. A incursão de Edison no mercado de brinquedos foi um fracasso significativo, provando que até os maiores inventores podem errar. Número 10. Dentes de soldados. Nos séculos passados, perder dentes era um problema comum, e as soluções disponíveis eram bem sombrias em comparação com os padrões modernos. Hoje, as dentaduras são feitas principalmente de resina acrílica, mas no passado, elas eram feitas de dentes humanos reais. Esses dentes vinham, muitas vezes, de soldados mortos em batalhas, especialmente no século XVIII e no início do século XIX. As dentaduras feitas com esses dentes eram chamadas de dentes de Waterloo, em referência à famosa Batalha de Waterloo. O aumento no consumo de açúcar na Europa levou a uma explosão de problemas dentários, e aqueles que podiam pagar por dentaduras feitas com dentes humanos as consideravam um símbolo de status, mesmo que esse luxo tivesse um lado macabro. Os ricos que se entregavam a doces e tinham acesso a essas dentaduras ostentavam o que hoje seria visto como um objeto bastante assustador feito de dentes de cadáveres. Número 11. Fotografia post-mortem. No século XIX, a fotografia ainda estava em seus primeiros estágios, com cada foto sendo algo raro e precioso devido ao longo tempo de exposição e ao custo elevado dos equipamentos. Durante esse período, quando as taxas de mortalidade infantil eram muito altas, as famílias muitas vezes não tinham memórias visuais duradouras de seus entes queridos. Foi nesse contexto que surgiu a prática da fotografia post-mortem. Essa prática, especialmente comum na Europa vitoriana e nos Estados Unidos, envolvia fotografar os falecidos de uma maneira que parecessem estar apenas dormindo, geralmente cercados por flores ou objetos pessoais. Os entes queridos eram vestidos com suas melhores roupas, e às vezes os olhos eram pintados nas fotos para criar uma aparência mais realista. Crianças eram frequentemente fotografadas nos braços dos pais,
ou cercadas por seus brinquedos favoritos. Conforme a fotografia se tornou mais acessível e as taxas de mortalidade infantil diminuíram, a prática de fotografar os mortos caiu em desuso. O que antes era uma prática comum se tornou algo visto como mórbido pelos padrões modernos. Número 12. Roupas da Era da Grande Depressão. A Grande Depressão, na década de 1930, nos Estados Unidos, foi um período de dificuldades econômicas extremas. As famílias foram duramente atingidas pela crise financeira, e até mesmo as necessidades mais básicas se tornaram escassas. Os sacos de aninhagem, originalmente usados para transportar batatas, ganharam uma nova utilidade durante esse tempo. Passaram a ser usados como tecido para fazer roupas. Como os tecidos se tornaram um luxo que muitas famílias não podiam mais pagar, esses sacos eram reaproveitados para confeccionar roupas, toalhas e outros itens domésticos. O processo envolvia lavar, cortar e costurar os sacos para transformá-los em peças funcionais de vestuário. Infelizmente, usar roupas feitas de sacos de batata carregava um estigma, refletindo a pobreza extrema das pessoas que os vestiam. Apesar da criatividade de transformar esses materiais, as vestimentas eram um símbolo triste das dificuldades econômicas da época. Número 13. O corante verde tóxico. No século XIX, uma cor específica de verde tornou-se extremamente popular, mas havia um perigo mortal associado a ela. Esse corante, conhecido como verde de Scheele, em homenagem ao químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que o descobriu em 1775, e sua variante verde esmeralda, eram amplamente usados em diversos itens, de papéis de parede a roupas e brinquedos. O verde vibrante desses produtos simbolizava estilo e riqueza, mas o que muitos não sabiam é que o corante continha arsênico, um veneno extremamente tóxico. A produção de verde de Scheele envolvia grandes quantidades de arsênico, representando riscos graves à saúde. Embora os vitorianos tivessem uma noção do perigo do arsênico, a extensão completa dos riscos à saúde não era plenamente compreendida. Não foi até o século XX, com os avanços na química e na saúde pública, que os corantes à base de arsênico foram substituídos por alternativas mais seguras. Hoje, itens vintage que contêm essa cor tóxica são colecionados com muito cuidado para evitar a exposição aos perigos do arsênico. Número 14. O impacto ambiental de Gengis Khan. A maioria das pessoas conhece Gengis Khan por suas conquistas históricas e campanhas militares. Seu nome está geralmente associado à destruição em massa e à guerra. No entanto, existe um efeito colateral intrigante das invasões de Gengis Khan que é menos conhecido. Durante o século XIII, suas campanhas militares por toda a Ásia causaram uma perda massiva de vidas. Estima-se que quase 40 milhões de pessoas tenham perecido devido às invasões mongóis, um número impressionante que alterou dramaticamente a população mundial. Essa redução drástica na população teve um impacto ambiental inesperado. Com menos pessoas, vastas áreas de terras agrícolas foram abandonadas e voltaram a ser florestas. As florestas desempenham um papel vital na regulação do clima da Terra, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. À medida que essas áreas se regeneraram, elas começaram a sequestrar quantidades significativas de dióxido de carbono. Pesquisas científicas sugerem que essa reflorestação pode ter removido até 700 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Esse efeito não intencional das conquistas de Gengis Khan teve um impacto notável no clima global. Número 15. Sorvete para o moral das tropas. Manter o moral das tropas durante a guerra pode ser tão crucial quanto vencer batalhas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos encontrou uma maneira inovadora de manter o ânimo dos soldados: sorvete. A Marinha fez um grande esforço para garantir que o sorvete chegasse aos soldados no alto mar. Relatórios indicam que a Marinha adquiriu uma quantidade maciça de leite em pó, usado principalmente para fabricar sorvete para as tropas. Foram criadas barcaças e navios especialmente adaptados para a produção dessa iguaria. Um desses navios notáveis, o USS Lexington, tinha sua própria instalação de produção de sorvete, fabricando mais de 5.000 porções por dia. Mais impressionante ainda, um porta-aviões foi convertido em uma sorveteria flutuante, capaz de gerar mais de 37 litros de sorvete a cada 7 minutos.
Esse esforço mostra até onde o exército estava disposto a ir para manter o moral durante tempos difíceis. Número 16. O medo de ser enterrado vivo. No século XVIII, na Europa, distinguir entre vida e morte nem sempre era fácil devido ao conhecimento médico limitado e às ferramentas diagnósticas rudimentares. Condições como coma, catalepsia ou distúrbios neurológicos graves podiam imitar sinais de morte, o que levou ao medo generalizado de ser enterrado vivo. Para mitigar esse medo, inventores criaram caixões de segurança, com mecanismos projetados para alertar as pessoas vivas caso alguém fosse enterrado por engano. Esses caixões vinham equipados com sinos, bandeiras ou até tubos que se estendiam até a superfície, permitindo que o suposto morto pedisse ajuda. Um dos inventores mais famosos de caixões de segurança foi o médico francês Dr. Adolphe Gutsmuth, que patenteou um design no final do século XIX que incluía um sistema de sinos. Outro inventor notável foi o americano Horace Wells, que criou um caixão com um sino e uma bandeira que se levantava caso a pessoa dentro se mexesse. Essas invenções refletem a profunda ansiedade da época em relação ao enterro prematuro e às medidas extremas que as pessoas estavam dispostas a tomar para evitar esse destino aterrorizante. Embora algumas dessas invenções não fossem à prova de falhas, à medida que a ciência médica progrediu, o conhecimento sobre a morte melhorou significativamente. Ferramentas de diagnóstico mais confiáveis e práticas médicas avançadas tornaram essas medidas de segurança praticamente obsoletas. Hoje, os caixões de segurança são considerados relíquias de uma era passada, destacando a evolução do conhecimento médico e o medo humano persistente de ser enterrado vivo. Número 17. O legado de Marie Curie. Marie Curie é um nome que muitos reconhecem. Nascida Maria Sklodowska em Varsóvia, Polônia, em 1867, ela foi uma cientista pioneira que venceu 2 prêmios Nobel em Física e Química. Junto com seu marido Pierre Curie, Marie descobriu 2 elementos, o polônio, em homenagem à Polônia, e o rádio. Essas descobertas mudaram fundamentalmente nossa compreensão da estrutura atômica e da radioatividade. Seu trabalho pioneiro trouxe grandes avanços em diversos campos, incluindo tratamentos médicos e aplicações industriais. No entanto, sua dedicação à pesquisa teve um custo pessoal muito alto. A radiação dos elementos que ela estudava contribuiu para o declínio de sua saúde. Marie Curie morreu de anemia aplástica em 1934. Aos 66 anos, uma condição associada à sua longa exposição a níveis elevados de radiação. A história de Marie Curie é um lembrete dos riscos enfrentados pelos primeiros cientistas que lidavam com materiais radioativos. Seu legado vai muito além de suas descobertas. O trabalho de Marie permitiu o desenvolvimento dos raios-X, que se tornaram uma ferramenta essencial no diagnóstico médico. Os princípios de radioatividade que ela estabeleceu também abriram caminho para tratamentos contra o câncer, utilizando a terapia por radiação. Além de suas contribuições científicas, Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e continua sendo a única pessoa a ter recebido o Nobel em 2 áreas científicas diferentes. Suas conquistas quebraram barreiras significativas para as mulheres na ciência e inspiraram gerações de futuras cientistas. O impacto de Marie Curie foi tão profundo que o elemento cúrio foi nomeado em sua homenagem, assim como inúmeras instituições e prêmios que levam seu nome. Sua determinação e pioneirismo continuam a inspirar, e seu trabalho permanece uma pedra angular da ciência moderna. Agora é hora do tópico curioso de hoje. A homossexualidade sempre existiu, mas as pessoas LGBTQIA+, eram forçadas a esconder isso. No Velho Oeste da América, enquanto os cowboys trabalhavam, estudos sugerem que suas esposas, em momentos de solidão, formavam laços entre si. O perturbador não é que isso acontecia, mas o fato de que essas pessoas precisavam esconder sua verdadeira identidade. Número 18. As garotas do rádio. Marie Curie descobriu o rádio em 1898, mas foi quase 20 anos depois que esse elemento começou a ser usado na produção de tintas luminosas. Em 1917, fábricas nos Estados Unidos começaram a contratar jovens mulheres para pintar à mão relógios que brilhavam no escuro, um recurso revolucionário na época. Esse processo era possível graças ao rádio, que emitia um brilho verde vibrante. Nessa época,
A produção em massa ainda era limitada pela falta de maquinário avançado, então as fábricas em lugares como Orange, Nova Jersey e Ottawa, Illinois, empregaram muitas mulheres para realizar esse trabalho detalhado. Infelizmente, os perigos da exposição ao rádio não foram comunicados a essas trabalhadoras. Elas eram instruídas a usar os lábios para afinar os pincéis, o que as fazia ingerir pequenas quantidades de rádio a cada pincelada. Muitas delas também passaram a usar o rádio como esmalte para as unhas, aumentando ainda mais sua exposição ao elemento. Inicialmente, acreditava-se que o rádio tinha benefícios para a saúde, uma crença equivocada que incentivava seu uso. Com o tempo, as mulheres começaram a sofrer graves problemas de saúde, como anemia, fraturas ósseas e uma condição debilitante conhecida como mandíbula de rádio, em que os ossos da mandíbula começavam a se deteriorar. O vínculo entre esses males e a exposição ao rádio demorou anos para ser comprovado, e quando isso aconteceu, muitas das mulheres já estavam em estado de saúde crítico. As batalhas judiciais que se seguiram foram históricas. Apesar de seu sofrimento, as trabalhadoras afetadas lutaram contra seus empregadores em uma série de processos que se tornaram marcos na luta por direitos trabalhistas. Esses casos não apenas chamaram atenção nacional para os perigos do rádio, mas também resultaram em mudanças significativas nas leis trabalhistas e nas normas de segurança ocupacional. As histórias trágicas das garotas do rádio servem como um poderoso lembrete da importância da segurança no trabalho e do impacto dos materiais perigosos na saúde humana. Hoje, o rádio foi amplamente eliminado do uso comercial por causa dos riscos à saúde e só é utilizado em aplicações industriais muito específicas. Número 19. A farsa dos coelhos de Mary Toft. A história está cheia de contos bizarros, e o caso de Mary Toft é um dos mais estranhos. Vivendo em Godalming, na Inglaterra, em 1726, Mary Toft se tornou famosa por supostamente dar à luz não a bebês humanos, mas a coelhos. Após sofrer um aborto espontâneo, Mary começou a ter partos incomuns. Os médicos locais ficaram chocados ao verem que ela estava dando à luz partes de coelhos. Até mesmo seu médico de família acreditava que algo extraordinário estava acontecendo. O cirurgião John Howard foi chamado para investigar e passou semanas observando Mary enquanto ela continuava a dar à luz partes de coelhos. Suas descobertas chegaram aos médicos mais renomados da época, e até à corte do rei Jorge I. Mesmo diante do ceticismo, o cirurgião da corte de Jorge acreditava na autenticidade do caso de Mary. A história se espalhou rapidamente, mas logo foi revelado que Mary estava inserindo partes de coelhos dentro de si mesma, e depois dando à luz esses pedaços. O motivo exato de suas ações nunca foi completamente esclarecido. Pode ter sido por atenção, desespero ou outro motivo. Após inúmeros exames e investigações, a farsa foi exposta, e Mary admitiu sua mentira. Sua tentativa de atrair atenção a colocou como uma das figuras mais peculiares da história. Número 20. O uso de múmias na medicina. Os avanços na medicina moderna são surpreendentes quando olhamos para algumas práticas do passado que parecem completamente absurdas. Durante o Renascimento, os europeus desenvolveram uma estranha obsessão por múmias. Elas eram moídas e transformadas em pó, que era então utilizado como remédio para uma variedade de males. Esse pó de múmia, ou múmia, era considerado uma cura milagrosa para uma ampla gama de doenças, desde dores de cabeça até úlceras. No início, múmias genuínas, trazidas do Egito, eram usadas nas farmácias. No entanto, à medida que a demanda aumentava, o fornecimento de múmias começou a diminuir. Para atender à procura, os europeus começaram a criar suas próprias múmias, usando corpos de criminosos, servos ou cadáveres doados. Em alguns casos, os corpos eram obtidos por meios menos éticos. Essa prática bizarra se baseava em um mal-entendido. Os europeus acreditavam erroneamente que a cor preta das múmias egípcias vinha do betume, uma espécie de asfalto usado medicinalmente pelos árabes. Pensavam então que as próprias múmias tinham propriedades curativas. Assim, nos séculos XVI e XVII, o pó de múmia se tornou um ingrediente popular em remédios, ungüentos e até era consumido diretamente. Com o surgimento das ideias iluministas e os avanços da ciência médica, o uso de múmias na medicina foi caindo em desuso. O conceito começou a ser visto como bárbaro, e hoje o pó de múmia certamente não faz parte da medicina moderna. E você, qual desses fatos achou mais perturbador? Conte-nos nos comentários abaixo.
Deixe seu like e inscreva-se para acompanhar os novos conteúdos. Cuidem-se, pessoal!